Contém Saúde está de volta. Estamos falando sobre tipos de parto, humanização dos partos. Estamos recebendo a ginecologista e obstetra, doutora Mariana Benedetti Ramos Eng. Primeiro bloco a gente, ficou mais ali falando da questão do parto natural, parto vaginal e a humanização desse tipo de parto. E agora eu gostaria de começar esse bloco falando sobre a questão da cesárea. Eu e a doutora conversávamos no intervalo como está alto o índice no Brasil, muito mais além do que preconiza a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Estamos muito acima desses números, doutora? É verdade. A cesariana ela é um procedimento incrível, fantástico, que salva a vida da mãe e do neném, né? Só que está num índice alarmante, realmente. Por que a senhora acha que as mulheres estão dando tão mais preferência pela cesárea hoje? Porque a cesárea, de anos, alguns anos pra cá, é um procedimento que é praticamente isento, assim, de complicações, É muito raro uma paciente ter uma infecção grave ou ter uma hemorragia grave, porque evoluiu muito a questão da anestesia, a evolução de assistência, a evolução da técnica cirúrgica. Então, assim, são pouquíssimas as complicações que ocorrem. Porém, ocorrem, porque é um procedimento cirúrgico e não o natural do corpo, Mas realmente é cômodo para a paciente. Muitas vezes a equipe médica não influencia tanto para um parto normal, porque, claro, é mais cômodo para o profissional ter o horário marcado e ir lá fazer, em uma hora resolveu, nasceu e tal, tá tudo pronto. Que é muito rápido. E o parto normal não. O parto normal é um processo que tem que aguardar. A paciente muitas vezes sai de madrugada. Olha, todas as semanas eu saio de madrugada para fazer um parto. Eu vejo porque eu acompanho as redes sociais da doutora Mari, de vez quando a madrugada tá lá, chegando no hospital para mais E sabe que na madrugada é bem comum esses pacientes entrarem, porque na madrugada tem uma liberação maior de ocitocina, que é o hormônio que faz a contração do útero. Então é bem comum mesmo. Então a cesárea, ela não tem isso, Ninguém vai lá marcar uma cesárea às 3 horas da manhã. Sim. E isso tem crescido bastante. Mas as últimas campanhas, que têm sido lançadas no Brasil, tem feito com que os índices ainda estão altos, mas a tendência daqui para frente é começar a diminuir. Tanto é que nos países de primeiro mundo, os índices de cesariana são baixíssimos. Na Alemanha, por exemplo, é um país que faz parto normal para um bebê que está sentado em todas, assim. Porque realmente eles preconizam o parto vaginal como a melhor via e como a última escolha a cesariana. Então, se nos países de primeiro mundo os índices de cesárea são baixíssimos, por que o nosso não deve diminuir? É em torno, nas redes privadas, de 80% do nascimento ocorrerem por cesariana. Quando a Organização Mundial da Saúde define que o ideal seria 15%. Esse 15% realmente deveria, então, ser naquele caso extremo, como acontece nos países de primeiro mundo. Então, doutora, vamos falar, é possível humanizar uma cesárea? De que forma? Sim, então vários pontos que a gente fala na questão da humanização. Até um artigo que eu estava lendo essa semana falava natural cesárea, que é uma cesárea natural, Legal. O que significa? Significa tornar a cesárea, mesmo sendo procedimento cirúrgico, tornar ela o mais possível da naturalização como uma via vaginal. Só muda o lugar da saída. Mas assim, um dos pontos que seria legal levar em consideração na humanização da cesárea é o não agendamento da cesárea. É aguardar realmente ou entrar em trabalho de parto, e aí a paciente tem o desejo de fazer a cesárea e vai lá e faz, Ou como foi no teu caso, Ana, assim, já estava passando do prazo, era um bebê grande, um bebê que estava alto, então, claro, já tinha passado do prazo, o Levi já sabia que estava na hora de nascer. Diferente de uma paciente que está com 38 semanas, vai lá e marca uma cesárea. Ainda não é o momento que o bebê realmente está querendo. Então, isso já é um ponto, O outro ponto é tornar a sala cirúrgica acolhedora. Isso é um dos pontos fundamentais, porque quem já entrou num centro cirúrgico sabe o quanto aquele ambiente é frio, todo branco, a mesa onde deita é estreitinha, gelada, a sala ela é mantida numa temperatura super fria, porque a equipe que está ali trabalhando acaba usando aquela luz em cima que esquenta, o avental, luva, máscara, aquilo torna assim calorão para quem está fazendo a cirurgia, então se deixa o ar-condicionado muito gelado, mas quando a gente está fazendo uma cesárea humanizada, isso, por exemplo, da temperatura é um ponto que a gente
gente tem que cuidar, a gente não deve ter uma temperatura abaixo de 24 graus, justamente para tornar o ambiente menos frio. A paciente já está com tremores de nervoso, né? Ainda passar frio. E também para quando o neném nascer, ele poder... Né? Imagina, sai do quentinho, de uma temperatura de 36, 37 graus, que é o corpo humano. E aí vai para uma sala de 16 graus, com certeza é um neném que não vai nem corar, vai ficar roxinho, cianótico. Então a gente tem que facilitar com que essa temperatura esteja adequada para o bebê também nascer e ficar ali. Porque antes do que acontecia? Fazia cesárea, aí o neném nascia, a mãe não via o bebê, ia lá pro atendimento com o pediatra e aí não voltava mais. A mãe ia encontrar o bebê depois, que já estava com curativo, prontinha, tendo finalizado a cesárea. Hoje o que acontece? A paciente, então, ela recebe anestesia, deita, tudo a gente tenta explicar o máximo possível para a paciente, né? Não se deve, assim, mais deixar a paciente ali vai explicando o que está acontecendo, o que está sendo feito. Isso é muito legal, porque a paciente fica ali atrás de um pano, sem saber nada do que está acontecendo, dá muito mais angústia do que participar. Dá um nervoso. E aí, na hora do nascimento, o que mudou muito também é aquele pano que fica ali dividindo a paciente e o acompanhante que está do lado também, né? Do que está acontecendo. A gente abaixa aquele pano e a paciente consegue ver o nascimento do seu bebê. Que isso ela vê no nascimento de via vaginal, porque tá ali, acaba... E na cesárea não via, né? E hoje em dia a gente baixando o campo, elas conseguem visualizar ali. E antes fazia a cesárea a extração do bebê de uma forma mais abrupta, assim. Hoje não. Hoje a gente conduz o nascimento. A cabecinha sai e aí a gente não fica puxando o neném. Deixa o neném vir. E é lindo, assim, eles começam a chorar. Como se fosse parto normal. Sim, eles começam a chorar antes de nascer o corpinho inteiro. É muito legal. E aí eles vão, claro, vai chorando, vai se movimentando, né? Já muda todo. E aí eles vão empurrando, assim, vão empurrando a perninha. Então, com certeza, pro bebê é muito menos traumático do que sair de repente, né? Isso tudo faz parte da humanização. Dá pra botar uma musiquinha também. Isso. Tem um plano de parto. Como é que funciona, doutora? Então, a gente tem os planos de parto hoje em dia, que a paciente coloca desde o que ela gostaria que acontecesse no trabalho de parto, caso ela faça um parto normal, ou no caso de uma cesariana, como ela gostaria de ser recebida no hospital, como ela gostaria que a cesárea dela acontecesse. Por exemplo, que ela queira ter uma música, né? A gente pode escolher a música que quiser. A gente coloca hoje com celular, com caixinha de Bluetooth, é muito fácil, né? Mas no próprio celular, o som do celular já é gostoso, assim, de a gente estar ouvindo. Então, a música que a paciente escolheu, eu sempre converso com os meus pacientes. Seleciona algumas músicas, né, que tu estás acostumada a ouvir, ou que o bebê também durante a gestação ouviu, para que aquele ambiente realmente se torne o mais maravilhoso possível e todo o tempo ser lembrado como um momento incrível que ela viveu. E aí ela coloca também que ela deseja ter o acompanhante do lado dela, que ela deseja que o bebê vá pro peito quando nasce, porque não é só no parto normal que o bebê pode ser colocado já na mama, que a gente fala que é o contato pele a pele. Na cesárea também. Nasce e pode ser colocado no peito da mãe e ter aquele primeiro contato mãe e bebê. Então a cesárea dá para esperar um pouquinho mais pro corte do cordão também? Dá também. A gente preconiza que o cordão ele seja cortado mais ou menos um tempo de 1 a 3 minutos, que é o período que fica pulsando. Assim que para de pulsar o cordão, aí já é o tempo que a gente pode clampear. E também na cesárea o pai pode cortar o cordão. É algo que a gente tem feito também bastante, porque ele não contamina, claro que com todo cuidado, né? Mas aí o marido pega, ou o familiar que esteja junto, se quiser, pega a tesoura e corta o cordãozinho do bebê. Isso fica registrado, imagina, para sempre, né? Porque é uma participação muito ativa do marido. E daí tem uma participação mais efetiva da mãe também? Tem, porque a mãe tá ali vendo, né? Curtindo. Aí a gente sempre dá o bebê para elas darem um beijinho, já assim que nasce. Então, é muito mais um momento que elas participam muito mais do que era antigamente, né, do que a cesárea convencional que a gente fala. E acaba não ficando aquele trauma, eu fiz uma cirurgia, fiquei lá numa sala gelada, sozinha, ninguém nem falava comigo, com um pano na minha frente me sufocando, né, é diferente. Eu falo, a gente tava conversando antes que eu tô grávida, né, e eu tenho 2 cesáreas anteriores, eu tive indicação para essas 2 cesáreas, e agora provavelmente eu vou fazer uma nova cesárea, porque já tenho as outras 2, e aí esses dias eu tava numa cesárea com um colega e falei, minha próxima cesárea eu quero assim, cesárea humanizada, não me vem com cesárea mais convencional, eu quero ver o neném saindo. Que legal, né? Ontem eu tava vendo uma foto, eu tava estudando sobre o assunto, porque eu vou falar num congresso nacional de humanização do parto, e aí eu tava vendo um parto que uma paciente, não foi feito no Brasil, a paciente colocou luva estéreo e tirou o neném no meio da cesárea. Claro, eles devem ter colocado um avental, algo nela, assim, por cima, e a luva estéreo
Foi muito legal, mas isso eu não vou querer não, Ana. Não. Isso eu não vou querer. Mas ó, vai ter mulher que vai querer já. Vai. Doutora, rapidamente então pra gente encerrar, que infelizmente o nosso tempo já tá acabando, a gente vai ter que fazer um outro programa, hein, doutora? Olha só, quais são os benefícios do parto normal e da cesárea? Como é que a gente pode definir isso? Então, se sabe que os benefícios do parto normal são infinitamente maiores do que uma cesariana. A cesárea realmente ela deve ser realizada numa indicação, existem indicações absolutas e relativas para isso, mas o parto normal se tem como benefício que o corpo da mulher volta muito mais rápido ao habitual dela. O útero ele contrai muito mais porque o trabalho de parto ele ocorre porque tem a liberação de ocitocina. Então, nasce o bebê e o útero já aprendeu a contrair. Então, o nível de hemorragia é muito menor num pós-parto normal do que numa cesárea. Um parto normal é praticamente isento de infecções, de complicações em corte, em cicatrização, como ocorre na cesárea, né? Sim. A cesárea é uma cirurgia de cavidade, é aberto a cavidade, a gente tem um contato com bexiga, com intestino, tudo muito próximo, né? Então, os índices assim, de infecção são muito maiores do que num parto via vaginal. A amamentação também, aquela paciente que passou por um trabalho de parto, pela questão da ocitocina, que é o que contrai o útero, a ocitocina é o mesmo hormônio envolvido na amamentação. Então, a paciente já passou por todo aquele processo banhada de ocitocina. Então, a amamentação se torna muito mais fácil também. Mais rápido, num pós-parto normal, a paciente consegue ter uma mobilidade muito maior para pegar o bebê, para se posicionar para a amamentação num pós-parto normal do que na cesárea, que ela fica as primeiras horas um pouquinho mais quietinha, né? Precisa de ajuda de alguém. Mas que hoje em dia, com esses avanços de tecnologias e de mudança de técnica de cesárea também, que a gente tem feito de uma forma muito menos agressiva ao corpo, faz com que a paciente se recupere muito mais rápido. Quando é necessária essa cesárea, não é um terror, é um procedimento que elas geralmente, a gente tira os pontos em torno de 10 dias, elas chegam a 1000 já tirando os pontos, já ninguém ajuda, sobe 10 a escada ali pra maca tranquilamente. Então, cada vez mais a recuperação tem sido mais fácil de uma cesárea também. Doutora Mari, obrigada por estar conosco. Eu queria que a senhora deixasse as suas redes sociais, se o pessoal quiser acompanhar, né? Ter sempre mais informações sobre esses assuntos também. Quais são? No Instagram é @DRA de doutora.marieng e no Facebook é Mariana Benedete Ramos Eng, já consegue encontrar. Então, doutora, muito obrigada por estar conosco. Obrigada, que eu agradeço. Fazer mais um programa, porque assunto, né, em relação aos partos, muito. Mulherada tem muita dúvida também, né, principalmente as mamães de primeira viagem. Mas a doutora Mari volta. Obrigada, tá bom? muito obrigada. Doutora sim, Mari. Obrigada. E olha só, né? Você convida a ficar conosco, né? O Contém Saúde volta na próxima semana. E se você tiver sugestões, eu gostaria que falasse sobre tal assunto, ou sobre tal doença, ou tratamento, pode enviar para nós pelo WhatsApp, o 988061390, ou também, né, nas nossas fanpages. Tem a página no Facebook e no Instagram, TV Litoral Panorama. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!